que você vai ouvir agora é uma das histórias mais perturbadoras já registradas no interior de São Paulo. Imagine uma família aparentemente comum, vivendo em paz no ano de 1840, mas que escondia segredos sombrios em uma fazenda isolada. Dentro daquela casa, vozes ecoavam mesmo sem ninguém presente. Um jardineiro misterioso criava jacarés alimentados com sangue de animais da fazenda, e cada noite parecia revelar mais sinais de que algo maligno cercava todos os moradores. A história da família Josguber não é apenas sobre uma casa assombrada, mas sobre rituais, pactos e segredos enterrados que até hoje intrigam quem ousa investigar. E acredite, até o último segundo desta narrativa, você vai se perguntar se realmente tudo isso aconteceu, ou se o mal ainda está à solta. A chegada da família Josguber, no início do século XIX, em 1840, a família Josguber deixou para trás a vida movimentada da capital do império para se estabelecer em uma pequena cidade do interior paulista. O patriarca, Augusto Josguber, era um homem austero, de origem alemã, que acreditava que o campo era o local ideal para criar seus filhos em disciplina e prosperidade. Ao lado de sua esposa, Isabel, ele buscava paz e estabilidade, mas a propriedade escolhida, menos uma antiga fazenda afastada, cercada por matas e cortada por um lago profundo, já carregava má fama entre os moradores locais. Diziam que a casa tinha sido construída sobre ruínas de um cemitério indígena e que, durante a noite, era possível ouvir cânticos vindos do bosque. Os vizinhos, poucos e distantes, alertaram: nessa casa, ninguém dorme em paz. Augusto, homem cético, não acreditava em superstições. E foi exatamente esse desprezo pelo misticismo que abriu espaço para que algo ainda mais sombrio se infiltrasse em sua vida. O jardineiro misterioso entre os empregados da fazenda. Havia um homem que ninguém sabia exatamente de onde vinha. Jonas, o jardineiro, de pele queimada de sol, olhar sempre baixo e mãos calejadas. Ele parecia fiel e dedicado, mas escondia hábitos perturbadores. Jonas passava horas no lago que cortava a propriedade. Lá, em vez de apenas cuidar das plantas aquáticas, ele criava algo incomum: jacarés. As crianças da família, intrigadas, chegaram a perguntar por que animais tão perigosos viviam ali. A resposta de Jonas era sempre vaga: eles protegem a fazenda, são guardiões do que não deve ser visto. Com o tempo, os moradores perceberam que os jacarés eram alimentados com algo mais do que peixes. O sangue dos animais sacrificados na fazenda, carneiros, galinhas e até bois, eram esvaziados em rituais noturnos. E cada gota parecia fortalecer as criaturas no lago, que cresciam maiores e mais agressivas do que qualquer bicho selvagem da região. Sinais na casa. Enquanto o lago se tornava cada vez mais sinistro, a casa principal revelava seus próprios segredos. Isabel começou a relatar barulhos de passos no corredor durante a madrugada. As portas rangiam mesmo quando trancadas. O quarto das crianças era invadido por correntes de ar gelado, que pareciam carregar sussurros em línguas desconhecidas. Certa vez, a filha mais velha, Helena, acordou gritando após ver uma figura parada ao lado de sua cama. Uma mulher pálida, vestida de branco, com os olhos completamente negros. Quando Augusto correu até o quarto, nada encontrou além de um cheiro forte de terra molhada. A cada noite, os sinais se intensificavam, objetos mudavam de lugar, sombras atravessavam os corredores, e o relógio da sala principal parava exatamente à meia-noite, para depois voltar sozinho, como se o tempo fosse manipulado por algo invisível. A primeira tragédia, o ápice do terror inicial, aconteceu em uma madrugada chuvosa. Um dos empregados, Manuel, foi encontrado morto próximo ao lago. Seu corpo estava parcialmente devorado, mas os ferimentos não correspondiam apenas às mordidas de jacaré. Pareciam cortes feitos por lâminas afiadas, profundos e ritualísticos. Augusto tentou manter o caso em silêncio, mas os rumores se espalharam. Na pequena cidade dizia-se que Jonas, o jardineiro, havia oferecido Manuel como sacrifício. Alguns afirmavam que ele não era apenas um simples trabalhador, mas um guardião de práticas ocultas ligadas àquela terra. E mesmo após a tragédia, Jonas permanecia firme, cuidando dos jacarés e repetindo a frase que deixava todos arrepiados: eles precisam do sangue. É assim que o mal fica contido. A chuva não cessava naquela semana de 1840, e parecia que cada gota que caía sobre a fazenda Josguber carregava consigo mais sombras do que luz. O corpo de Manuel, o empregado devorado,
havia sido enterrado às pressas em um canto afastado da propriedade. Mas o silêncio não trouxe paz. Pelo contrário, trouxe apenas mais perguntas. O lago, antes visto como um refúgio natural, agora era o centro de todos os medos. Os jacarés criados por Jonas não eram apenas animais comuns. Cresciam em tamanho e força de forma anormal, como se o sangue que recebiam em sacrifício tivesse despertado neles uma fome insaciável. E, o mais inquietante, em noites de lua cheia, alguns moradores afirmavam ver silhuetas humanas refletidas na superfície da água, mesmo quando ninguém estava por perto. Augusto, homem de lógica e razão, decidiu enfrentar os rumores. Passou a observar Jonas com mais atenção, tentando descobrir a verdade por trás das atitudes estranhas do jardineiro. Uma noite, escondido entre as árvores, ele testemunhou uma cena perturbadora. Jonas, sozinho à beira do lago, derramava sangue fresco de um carneiro em uma grande bacia de ferro. Murmurava palavras incompreensíveis, em um idioma que não se parecia com português, alemão ou latim. Os jacarés, atraídos pelo cheiro, emergiam lentamente, como se obedecessem a um comando silencioso. Foi nesse momento que Augusto ouviu claramente uma frase, sussurrada por Jonas. Eles não podem sair. O sangue os mantém presos. A ideia de que algo maior e mais terrível do que os próprios jacarés pudesse habitar o lago começou a atormentar o patriarca. Se o sangue era uma barreira, então o que aconteceria caso o ritual fosse interrompido? Enquanto Augusto investigava o lago, Isabel, sua esposa, descobria outro segredo dentro da própria casa. No sótão havia uma porta sempre trancada, com uma fechadura antiga e enferrujada. Nenhum dos empregados sabia ao certo o que havia lá dentro. Uma tarde, movida pela curiosidade e pelo crescente medo, Isabel encontrou a chave escondida em uma gaveta no escritório de Augusto. Decidiu abrir o quarto proibido. Ao empurrar a porta, um cheiro de mofo e ferro tomou o ar. O espaço era pequeno, iluminado apenas por frestas da madeira. E nas paredes, Isabel encontrou símbolos gravados com sangue seco, desenhos circulares, cruzes invertidas, marcas que pareciam olhos observando de todos os lados. No centro, um baú de madeira continha objetos ainda mais assustadores: velas derretidas, ossos de animais e um livro grosso escrito à mão. O idioma era o mesmo que Jonas murmurava às margens do lago. Assustada, Isabel fechou a porta e jurou a si mesma nunca mais voltar. Mas o mal já havia sido despertado. Naquela noite, sua filha Helena voltou a gritar. Só que desta vez, todos da casa ouviram a mesma voz, que ela dizia ouvir uma voz feminina, rouca e profunda, repetindo o nome Josgubert pelos corredores. O pacto revelado dias depois, um padre da região, chamado Padre Anselmo, visitou a fazenda. Ele havia sido avisado pelos moradores locais sobre a morte de Manuel e sobre os boatos que cercavam a família. Isabel, desesperada, contou-lhe sobre o quarto secreto e mostrou os símbolos gravados. Ao ver as inscrições, o padre empalideceu. Disse que eram sinais de um pacto antigo, provavelmente ligado a práticas de invocação. Segundo ele, a terra da fazenda estava marcada, e alguém da família deveria ter aceitado aquele pacto para prosperar. Mas Isabel ficou em choque quando Anselmo fez a pergunta que ecoaria por toda a história: quem trouxe Jonas até esta casa? Augusto, até então convicto de que o jardineiro havia simplesmente aparecido, percebeu que não sabia a resposta. Jonas trabalhava na fazenda desde o primeiro dia, mas ninguém lembrava quem o havia contratado. Era como se ele tivesse sempre estado ali, esperando o segundo sacrifício. Na noite seguinte à visita do padre, mais uma tragédia. Um dos bois mais fortes da fazenda foi encontrado morto, com o corpo completamente drenado de sangue, perto do lago. Marcas estranhas no chão lembravam garras enormes, mas nenhuma criatura conhecida poderia tê-las feito. Os empregados começaram a abandonar a fazenda um por um. Restaram apenas Jonas, silencioso como sempre, e a família Josgubert, cada vez mais acuada dentro da casa. Certa madrugada, Augusto decidiu confrontar Jonas. Encontrou-o novamente junto ao lago, desta vez em transe, com os olhos revirados e a pele coberta de lama. Augusto gritou, exigindo explicações. E Jonas, pela primeira vez, ergueu os olhos e respondeu com clareza: não sou eu quem pede o sangue. É o lago. Se parar, ele vai se abrir. E vocês verão o que nunca deveriam ver. O medo se espalha.
A cidade vizinha já murmurava histórias sobre a fazenda Josgubé. Crianças eram proibidas de passar pela estrada próxima, e viajantes que se aproximavam afirmavam ouvir gritos vindos da mata. Alguns até juraram ver olhos brilhando na água, como se algo maior do que um jacaré espreitasse no fundo. Dentro da caça, os Josgubé já não conseguiam dormir. O relógio parava todas as noites à meia-noite. As paredes suavam um líquido escuro, semelhante a sangue, e nas janelas rostos desconhecidos surgiam e desapareciam, como se almas estivessem presas entre os vidros e a escuridão. O terror não era mais silencioso. Agora a própria fazenda parecia viva. A tensão na fazenda Josgubé havia chegado a um ponto insuportável. O ar parecia mais denso, os dias eram abafados e as noites se tornavam insuportavelmente longas. O relógio que parava à meia-noite já não assustava por ser estranho, mas por ser esperado menos, como se todos estivessem aguardando algo acontecer quando os ponteiros congelavam. Augusto tentava se manter firme, mas até ele começava a sentir a presença de algo invisível rondando cada cômodo. Isabel estava cada vez mais pálida e debilitada. Helena, a filha mais velha, já não dormia menos, dizia ver a mulher de branco todas as noites. E o pequeno Rafael, o caçula da família, começou a ter comportamentos estranhos. Falava sozinho, ria para o nada, e em certo momento, disse uma frase que deixou a mãe em pânico, desesperada. Isabel mandou chamar novamente o padre Anselmo. Quando ele voltou à fazenda, encontrou uma atmosfera sufocante, como se a própria casa respirasse ódio. Ao examinar os símbolos no sótão, o padre disse com firmeza: "Este pacto foi feito para selar algo nas profundezas. O sangue não é apenas oferenda, é uma corrente. Mas se a corrente se romper, o que está preso vai se libertar." Ele aconselhou a família a abandonar imediatamente a fazenda. Mas Augusto, orgulhoso e determinado, recusou-se. "Minha família não fugirá de sombras e histórias. Se há algo aqui, eu mesmo vou encarar." O padre advertiu que a soberba seria sua ruína. E antes de ir embora, deixou um crucifixo para Helena, dizendo que ela precisaria mais do que qualquer outro. Dias depois, o céu anunciou o pior. Uma lua cheia, mas com tom avermelhado, iluminou a fazenda. Os empregados que restavam fugiram antes do cair da noite. Restaram apenas os Josgubé e Jonas, imóvel, sentado à beira do lago como se estivesse aguardando a chegada de alguém. Naquela noite, os jacarés estavam mais agitados do que nunca. Batiam as caudas contra a água, submergiam e emergiam como se sentissem algo maior se aproximando. O lago parecia pulsar. À meia-noite em ponto, o relógio parou, mas desta vez não voltou a andar. Da água não emergiram apenas jacarés. Sombras humanoides começaram a surgir, arrastando-se com membros alongados, olhos brilhando em vermelho e bocas que se abriam em gritos inaudíveis. Eram como restos de almas deformadas, presas por gerações, agora libertas. Augusto, Isabel e as crianças correram para fora, gritando, mas Jonas permaneceu firme, de braços abertos diante do lago. Ele gritava palavras no idioma desconhecido, tentando conter as criaturas. Foi nesse momento que Augusto finalmente compreendeu. Jonas não era apenas um jardineiro, era o guardião amaldiçoado daquela terra, condenado a oferecer sangue para manter as entidades presas, com os olhos ardendo em lágrimas. Jonas olhou para Augusto e disse sua última frase: "Vocês nunca deveriam ter vindo para cá. Agora, o sangue que resta é o de vocês." Em seguida, ele cortou o próprio peito com uma lâmina e caiu dentro do lago. O sangue se espalhou pela água, e por alguns segundos as criaturas recuaram, como se estivessem saciadas. Mas o sacrifício não foi suficiente. O lago rugiu como um animal vivo. Isabel pegou as crianças pela mão e correu em direção à mata. Augusto tentou segui-los, mas foi puxado por algo invisível. Quando olhou para trás, viu uma sombra gigante emergindo do lago, maior do que qualquer jacaré ou homem. Tinha a forma de um corpo humanoide, mas com pele escamosa e uma boca cheia de presas. Seus olhos eram idênticos aos dos jacarés que Jonas criava. A fera avançou em sua direção e Augusto disparou para dentro da mata. O som da criatura quebrando árvores atrás dele ecoava como trovões. Helena tropeçou, quase sendo levada por uma das sombras menores. Mas quando o crucifixo que o padre lhe dera tocou o chão, uma luz intensa surgiu, afastando as entidades momentaneamente. Foi essa luz que permitiu à família chegar até a estrada,
exaustos, sujos de lama e sangue, mas vivos. Na manhã seguinte, vizinhos foram até a fazenda. Não encontraram nada além de ruínas. A casa estava parcialmente queimada. O lago estava seco e repleto de carcaças de jacarés mortos. Nenhum sinal de Jonas ou das criaturas, mas o mais estranho, os símbolos no sótão haviam desaparecido. As paredes estavam lisas, como se nunca tivessem sido marcadas. A cidade registrou o caso como um incêndio acidental, seguido de abandono. A família Josguber mudou-se dali pouco tempo depois, tentando esquecer os horrores que presenciaram. Mas Isabel jamais conseguiu dormir em paz novamente, e Helena carregou o crucifixo por toda a vida. Antes de partir definitivamente, Augusto voltou sozinho ao local, tomado pela obsessão. Encontrou apenas a cratera seca onde antes havia água, mas no centro havia uma pedra com inscrições iguais às do sótão. Gravado nela, em alemão antigo, estava escrito: "Quem desperta o sangue do lago, desperta o que não pode ser visto." Augusto nunca revelou a ninguém o que leu naquela pedra, mas em seus últimos anos de vida, repetia uma única frase: "O lago não está morto. Ele apenas espera." A família Josguber deixou a fazenda para trás. Isabel e as crianças foram levados para uma casa modesta em outra cidade, enquanto Augusto, marcado pela culpa e pela obsessão, jamais conseguiu se desligar do que havia acontecido. O lago seco, as sombras, o sacrifício de Jonas, tudo parecia mais um pesadelo coletivo do que uma realidade. Mas os sinais de que algo maior havia acontecido não demoraram a se manifestar. A pequena comunidade ao redor da antiga fazenda entrou em uma espécie de pacto de silêncio. Ninguém falava em voz alta sobre o que vira naquela noite da lua vermelha. Mas boatos corriam pelas tavernas e igrejas. Alguns diziam que ainda ouviam gritos vindos da mata. Outros afirmavam que as águas do lago haviam simplesmente evaporado porque o inferno as reclamara. Com o passar dos anos, a área foi evitada por todos. Nenhum fazendeiro ousou comprar aquelas terras. Nenhum viajante se arriscava a descansar ali. O lugar ganhou o apelido de Fazenda dos Sussurros. Enquanto isso, a família Josguber tentava reconstruir a vida. Isabel nunca mais voltou a sorrir. Helena, marcada pelas visões, cresceu retraída, carregando sempre o crucifixo dado pelo padre Anselmo. Já o pequeno Rafael começou a desenvolver comportamentos inquietantes. Falava sobre sonhos em que estava debaixo d'água, cercado por olhos vermelhos que o observavam. Augusto, por sua vez, tornou-se obcecado em entender o que realmente havia acontecido. Procurava livros antigos, conversava com padres, com estudiosos de ocultismo, e anotava cada detalhe em diários que mantinha escondidos. Em suas anotações, escreveu algo enigmático. O lago não era o fim, era apenas a porta. Em 1847, 7 anos após os acontecimentos, Augusto não suportou mais. Decidiu voltar sozinho às ruínas da fazenda. A mata havia tomado conta do lugar, mas a cratera onde antes havia o lago permanecia seca, como uma ferida aberta na terra. Lá, ele encontrou algo novo, marcas de garras ao redor da cratera, como se criaturas tivessem tentado escalar de dentro para fora. E no centro, sobre a pedra marcada com símbolos, havia um crânio humano queimado, mas ainda reconhecível. Augusto acreditou ser o de Jonas, o jardineiro. Naquele dia, ao retornar para casa, Augusto estava diferente, mais calado, mais sombrio. Isabel percebeu que os olhos do marido pareciam mais pesados, como se carregassem o reflexo daquilo que via. Com o passar dos anos, Rafael se tornava cada vez mais parecido com Jonas em seus modos. Passava horas em silêncio, observando animais, falando pouco e sempre repetindo a frase que todos temiam ouvir: "Eles não estão mortos. Só esperam." Helena, já adolescente, começou a acreditar que o irmão estava sendo influenciado pelo mesmo mal que assolara a fazenda. Uma noite, ela encontrou Rafael ao lado de uma bacia de ferro, menos a mesma usada por Jonas, tentando encher com o sangue de uma galinha. Quando o confrontou, ele simplesmente respondeu: "Se eu não fizer, eles vão vir atrás de nós." O último encontro com o padre Anselmo. Isabel, desesperada, procurou novamente o padre Anselmo, já idoso e enfraquecido. Ao ouvir sobre Rafael, ele ficou em silêncio por longos minutos, até finalmente dizer: "O pacto não termina com a terra, mas com o sangue da família.
Vocês estão marcados. Sempre haverá um Josguber chamado a continuar o sacrifício. Isabelle corou, pedindo uma solução. Mas o padre apenas entregou a ela um rosário e advertiu: o que está selado é mais antigo do que nós. Tudo o que podemos fazer é resistir. Nunca ceder ao chamado do lago. Final daquele ano, durante uma tempestade, Isabel sonhou que estava novamente na fazenda. No sonho, a mulher de branco, menos a mesma que Helena via, ao lado de sua cama, menos apareceu diante dela. Mas desta vez falou, com voz gélida e firme: o lago precisa de sangue, vocês sabem disso. A dívida ainda não terminou. Ao acordar, Isabel encontrou Rafael de pé ao lado da cama, com uma faca na mão, como se tivesse sido guiado por algo além de sua própria vontade. Augusto conseguiu contê-lo, mas o medo tomou conta de todos. Não havia mais dúvidas. A maldição estava viva, pulsando através das gerações. Com o coração em pedaços, Isabel tomou a decisão final: deixar o Brasil. Convencida de que apenas a distância poderia salvar seus filhos, organizou a mudança para a Europa, terra dos ancestrais de Augusto. Na despedida, Helena olhou para trás e jurou ter visto, no horizonte, a silhueta de Jonas parado à beira da antiga fazenda, imóvel, observando. Mas quando apontou para mostrar à mãe, Isabel não viu nada além da mata escura. A família Josguber desapareceu dos registros locais pouco tempo depois, mas a lenda ficou. Moradores afirmavam ouvir passos pesados durante a noite perto da cratera seca. Alguns caçadores contavam que viram jacarés enormes vagando pelo rio mais próximo, muito maiores do que qualquer espécie da região. E até hoje, em noites de lua vermelha, viajantes relatam ouvir sussurros chamando pelo nome Josguber. Décadas se passaram desde que a família Josguber deixou o Brasil. A Europa os recebeu em silêncio, mas a sombra da maldição viajou junto. Isabel morreu jovem, consumida por febres e pesadelos. Helena, já adulta, tentou levar uma vida normal, mas jamais se libertou das visões da mulher de branco. E Rafael, o caçula, cresceu marcado. Por mais que Augusto tentasse afastá-lo do passado, o menino parecia sempre ouvir vozes vindas do nada. Ele falava de rios que nunca vira, de jacarés que o chamavam pelo nome, e de um lago que Emissus Rose ainda pulsava sangue. Antes de morrer, Augusto deixou para Helena um baú trancado. Dentro estavam todos os diários que ele havia escrito, desde o dia em que se mudaram para a fazenda em São Paulo. Nas páginas amareladas, Augusto revelava detalhes que jamais contara em vida. Escrevia sobre Jonas, o jardineiro, como se fosse uma entidade e não um homem. Acreditava que Jonas não era humano, mas um guardião amaldiçoado, condenado a proteger a entrada do lago até que outra alma assumisse seu lugar. No último diário, uma frase gelava o sangue de qualquer leitor: o verdadeiro monstro nunca saiu do lago. Ele está dentro de nós, e sempre haverá um Josguber para alimentá-lo. Na juventude, Rafael desapareceu. Uma noite, simplesmente não voltou para casa. Helena o procurou por toda parte, mas nunca o encontrou. Anos depois, viajantes relataram ter visto um homem estranho nas margens do antigo lago. No interior de São Paulo, um homem de olhar vazio, que parecia falar com jacarés imaginários. Os relatos descreviam-no com detalhes que só poderiam ser de Rafael. A conclusão era inevitável. O herdeiro havia retornado ao lugar da maldição. Talvez para cumprir o papel que Jonas exercera. Já adulta, Helena decidiu voltar ao Brasil. Precisava encarar a origem da maldição e descobrir a verdade. A viagem foi longa, e quando chegou ao interior de São Paulo, a região havia mudado, mas a fazenda ainda estava lá, ou melhor, suas ruínas. O lago que estivera seco agora voltara a se encher de água escura e parada. A cratera pulsava como uma ferida aberta, e o silêncio ao redor era sufocante. Helena entrou nas ruínas da casa. No sótão, as paredes novamente estavam cobertas de símbolos, mas agora ao centro havia apenas uma frase escrita em sangue fresco: bem-vinda de volta, Josguber. Na beira do lago, Helena encontrou Rafael. Ele estava mais velho, mas seus olhos eram os mesmos que tivera em criança, vermelhos, refletindo a lua. Ele segurava uma faca de ferro e um balde de sangue de animal. Eles nunca dormem, Helena. Se eu parar, todos vão sair. Jonas me ensinou. Helena tentou convencê-lo a abandonar aquilo, mas Rafael sorriu de forma fria. Você não entende. Eu não alimento o lago, eu o contenho. Se eu morrer,
alguém terá que assumir. E quem melhor do que você, minha irmã? Naquele momento, a água começou a borbulhar. Olhos vermelhos surgiram na superfície. As sombras humanas começaram a se erguer, exatamente como décadas atrás. Helena ergueu o crucifixo que carregava desde a infância. Uma luz intensa explodiu, afastando as criaturas por alguns instantes. Mas Rafael caiu de joelhos, gritando de dor, como se estivesse conectado diretamente ao lago. Você está destruindo o que nos mantém vivos. Ele berrava, com a voz misturada a dezenas de outras. Helena teve que escolher, salvar o irmão ou salvar o mundo. Com lágrimas nos olhos, ela encostou o crucifixo no peito de Rafael. Uma explosão de luz tomou conta do lago. O grito dele ecoou por quilômetros. Quando a claridade cessou, Rafael havia desaparecido. O lago estava novamente seco, e Helena, exausta, caiu inconsciente. Dias depois, moradores da região a encontraram sozinha, sem memória clara do que havia acontecido. Ela jamais falou novamente sobre aquela noite. Viveu até a velhice em silêncio, mas em seus últimos dias repetia uma única frase: o lago não some, ele espera. Até hoje, moradores do interior de São Paulo contam histórias sobre a fazenda Josgubé. Alguns dizem que o lago volta a se encher em noites de lua vermelha. Outros afirmam que viram um homem silencioso, parecido com Jonas ou Rafael, andando entre as árvores. E há quem garanta que ainda se ouve o som de jacarés na água, misturado a sussurros humanos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a família Josgubé. Mas uma coisa é certa: a maldição nunca foi destruída, apenas adormecida, esperando por sangue novo. Se você chegou até aqui, conte nos comentários. Você teria coragem de visitar o lago da família Josgubé? Ou acredita que tudo não passa de uma lenda inventada pelo interior paulista? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias assustadoras como essa. Compartilhe este vídeo com seus amigos que amam mistérios e terror. E lembre-se, nem toda lenda é apenas uma história. Algumas esperam apenas o momento certo para despertar,